Agora a gente volta a falar sobre coronavírus, mas sobre novas flexibilizações que anunciamos ontem, aqui, né? Começaram a valer hoje. E aí nós vamos saber agora com a Kelly Borges ao vivo, tá voltando aqui pra gente, ó, na tela do Balanço Geral, para conversar com a gente, para falar sobre esse primeiro dia, porque ela acompanhou, inclusive, né, liberações, conversou com o próprio secretário da Saúde aqui de Joinville. Kelly, por favor, as informações estão contigo. Pois é, Sabrina, hoje, logo cedo, eu estive em um supermercado e aí a gente encontrou as pessoas até surpresas porque elas não sabiam que tinha ampliado, flexibilizado e agora elas vão até poder encontrar mais pessoas dentro dos estabelecimentos comerciais aqui de Joinville. Essa medida, então, né, como você disse, foi um decreto publicado ontem, a gente já falou sobre ele também, mas vamos reforçar com todos os detalhes porque sempre tem dúvidas. Inclusive, a gente perguntou lá nesse estabelecimento como é que eles estão agindo para continuar mantendo a higiene e a segurança de todo mundo. É o que você vai acompanhar na reportagem e, além disso, também os esclarecimentos do secretário de Saúde, Jean Rodrigues, sobre todas as flexibilizações e o porquê delas estarem acontecendo. Vamos acompanhar. Quem entra nos supermercados a partir de hoje pode encontrar mais pessoas lá dentro. Agora o limite de atendimento passou de 30% para 50%, mas sem deixar de lado as medidas de controle de higiene. A gente está tendo um controle nas portas, hoje com 50% da capacidade no supermercado. Em uma porta de entrada fica um segurança, esse segurança ele entrega uma ficha para o cliente. Se entra 2 pessoas por família, entregue 2 fichas. Quando o cliente sai, ele deixa essa ficha numa outra porta, onde a gente está tendo controle de quantas pessoas estão entrando e quantas estão saindo. Nessa porta de entrada é passado álcool 70 na mão dos clientes, na cestinha, nos carrinhos. A flexibilização da capacidade de público vale também para igrejas, academias, shoppings e ainda nos bares, lanchonetes e restaurantes. Os espaços para crianças nesses estabelecimentos não precisam mais ficar interditados. E o horário de atendimento pode ser entre as 6 da manhã até as 11 da noite. Após o expediente, o cliente pode permanecer por mais 1 hora. Todos os municípios da região Nordeste tomaram essa medida por causa da tendência de queda no número de casos. Joinville aumentou a sua capacidade de testagem e, mesmo assim, tem diminuído o número de casos ativos. Então, nós não diminuímos os casos ativos porque testamos menos, ao contrário, está inversamente proporcional. Quanto mais testa, está vindo menos casos. Então, isso é bom. Então, o cenário é de queda, o cenário é bom. O inverno saiu, está caindo, a ocupação hospitalar exclusiva para a Covid diminuiu. Tanto que agora eu estou com reunião no hospital justamente para fazer migração de leitos para outras patologias. Então, o cenário é de queda. Então, se a gente conseguir respeitar essas medidas do distanciamento, a utilização da máscara, do álcool gel, com certeza essas flexibilizações não vão refletir em aumento de casos. Haja visto o transporte coletivo que já foi liberado há 3 semanas e não refletiu em aumento, né? E as outras flexibilizações não refletiram em aumento. Então, o cenário está bom para esse tipo de situação. Não quer dizer que está tranquilo. A gente vai semana a semana medindo o cenário e vendo a possibilidade de novas flexibilizações. O decreto publicado ontem ainda autoriza a abertura de parques temáticos, aquáticos e de diversão. Eventos ainda ficarão suspensos por mais 7 dias até que o município conclua os estudos que estão sendo feitos. A partir do momento que a gente aumenta a capacidade de atendimento dos estabelecimentos, né, eventos informais já acontecem, porque os estabelecimentos estão vendendo a alimentação, a bebida. Então, esse é um próximo segmento que a gente pretende flexibilizar, respeitando a questão da capacidade. A dúvida ainda é sobre o retorno das aulas. A previsão é no dia 13 de outubro. Para isso, os professores já estão sendo testados e as escolas se adequando aos protocolos. Mas, segundo o secretário de Saúde, a decisão será tomada depois de uma avaliação da pandemia na semana que vem. Aglomerações ainda estão proibidas e as fiscalizações continuam. Segundo o município, no fim de semana, a Polícia Militar acabou com uma festa no bairro Vila Nova e ainda fechou um bar no Atiradores. O momento não é tranquilo, ele é um momento menos estressante que a gente passou há um mês e meio atrás, mas não é um cenário tranquilo. É só a gente olhar para o cenário de Europa, segundas ondas, alguns estados do país que também estão tendo novas restrições, porque justamente a gente foi do 8 a 80, de uma restrição total para a liberação geral. Não é o nosso caso.
Nós estamos indo gradativamente. As pessoas necessitam ficar vigilantes, cuidar dos seus parentes, que é o prioritário, cuidar do seu ente, utilização da máscara e de higiene, que é básico dentro do processo. Pois é, Sabrina, conforme nós ouvimos aí o secretário de Saúde, o Jean Rodrigues, vai ter que esperar mais um pouquinho para saber se essas aulas aqui no município irão retomar mesmo no dia 13 de outubro. A gente já tem a confirmação do governo do estado relacionada às escolas estaduais. Essas não voltam esse ano, já foi divulgado que o calendário de 2020 ele está suspenso até o final dele, no caso, no fim desse ano. O que vai permanecer e serão retomadas são as aulas online e também o apoio pedagógico. Esse apoio pedagógico ele funciona da seguinte forma: segundo a própria Secretaria de Estado de Educação, de 25% a 30% dos alunos não conseguiram realizar as atividades online ou tiveram dificuldade. E são essas que receberão esse apoio dos professores, o chamado apoio pedagógico. As escolas é que vão entrar em contato com esses alunos, porque eles têm uma lista relacionada a essas pessoas que tiveram as dificuldades. Reforçando, essas medidas são para as escolas estaduais. Quando se trata de escola municipal, privada, federal, aí cada esfera, o que seria município e também governo federal, é que vai decidir como é que fica o funcionamento, porque eles têm o poder de tomar a decisão de retomar com essas aulas ainda esse ano ou não. Então, reforçando, no caso de Joinville, a gente vai ter que esperar, como o secretário disse, até a semana que vem, que é quando eles vão realmente decidir se há esse retorno das aulas esse ano. Aproveitando, Sabrina, tem muita gente perguntando também, porque como está tendo muita flexibilização, as pessoas querem jogar aquela partidinha de futebol. E aí o município ele já fez uma portaria com várias regras e já está autorizado essa volta da prática do futebol recreativo. Só que, vou falar de novo, hein? Tem várias regras. Vou citar as principais, quem tiver mais curiosidade, quiser saber direitinho para não infringir nenhuma delas, pode entrar no site da Prefeitura de Joinville, que tem lá essa portaria descrita, joinville.sc.gov.br. Mas, quem pode praticar? Quem tem entre 16 e 60 anos, tem que haver o agendamento prévio desse local e horário de partida. Como Joinville hoje está numa situação grave de risco para a pandemia, não pode ter jogo todo dia, tem que ser em dias alternados. E esses jogadores e também juízes, quando chegarem nesse local que vai acontecer a partida, precisa estar usando máscara, tem que ter ali álcool disponibilizado para todo mundo fazer a higiene das mãos. O material esportivo também tem que ser limpo com frequência, diariamente. O juiz, além da máscara, ele ainda tem que usar aquela face shield, que é aquela barreira, né, de plástico ali que se usa na frente ainda do rosto. Os jogadores têm que estar usando máscara. Aquela batidinha, né, aquela conversinha ali de papo, às vezes rola uma cervejinha, um churrasco antes ou depois da partida. Não pode. Também não pode levar pessoas para poder assistir essa partida. Tem que ser só as pessoas mesmo que vão jogar. As principais medidas são essas. Tem que verificar a temperatura também ali na hora que entra e, é claro, vai rolar a partida, acabou a partida, todo mundo vai para casa porque não pode ter aglomeração. É só uma forma mesmo dessas pessoas voltarem, né, a ter aquele momento de relaxamento, de bem-estar e fazer a atividade física.